Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar por que o seu gato te segue o dia todo. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, que você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, todo tutor de gato, almeja ser seguido pelo seu gato, porque muitas das vezes esse tutor ele acaba associando o ato do gato seguir ele ao amor, ao carinho, ao afeto, no sentido de, nossa, o meu gato ele me ama tanto, ele é tão apegado a mim que ele não consegue parar de ficar do meu lado. E se você parar para pensar um pouco, isso pode ser uma relação um pouco tóxica, um pouco doentia, porque não é normal que um animal fique o tempo todo ao seu lado, né? Muitos dos motivos que eu vou te dar aqui nesse vídeo, e me desculpa, se eu quebrei a sua expectativa, porque muitas pessoas podem acabar entrando nesse vídeo aqui achando que ia ser um vídeo extremamente fofinho, né? Vou descobrir por que meu gato me segue o dia todo, é porque ele me ama muito, vamos ver por quê. Não, pessoal, não, tá? Alguns motivos aqui podem ser um pouco mais normais sem indicar algum tipo de problema, tá? Mas na grande maioria das vezes vai ser um problema e você precisa trabalhar para que isso mude, para que seu gato ele não precise te seguir o dia todo, tá bom? Eu vou te explicar um pouquinho mais para frente o porquê que isso é basicamente uma relação tóxica entre você e o seu gato, tá bom? Então vamos lá. Primeiro motivo, o gato te vê como uma figura materna. Isso aqui não é de tudo um ponto negativo e também é um pouco, às vezes, difícil de você trabalhar em cima dele. Por quê? Um erro muito comum que é cometido e que, assim, não é muito bem um erro, porque acontece, né? E muitas das vezes a pessoa tem falta de informação ou a pessoa ela quer se livrar muito rápido do gato ali, né? E não tem muito o que você fazer. Então, assim, na verdade, adotar um gato muito cedo, né? Ali por volta de 2 meses, né? O ideal seria adotar um gato por volta de 4 meses. Mas, como eu disse, às vezes a gatinha do vizinho aí deu cria, né? E você quer adotar ele, esse vizinho não vai ficar com esse gatinho 4 meses ali, ele quer se livrar o mais rápido possível. Às vezes você pega esse gato com 2 meses ou até menos de 2 meses. Essa separação muito precoce do filhote com a mãe, ela pode levar o gato a te enxergar como a sua figura materna. Porque se você parar para pensar, aquele filhotinho quando ele nasce e está do lado da mãe dele ali, a única proteção que esse gatinho tem é a mãe dele. Ele é um animal extremamente indefeso, susceptível a qualquer tipo de perigo que surgir ali. Então somente a mãe dele oferece essa proteção. Então quando você adota esse gato totalmente inofensivo, indefeso, né? Retira ele da mãe muito cedo e traz para sua casa, coloque em um ambiente novo, ele está sozinho, ele ainda não adquiriu toda a capacidade dele de caça, né? De se autoproteger, ele não adquiriu esse certo tipo de confiança nele mesmo, né? Então ele é um animal que vai ter uma tendência maior a se sentir mais inseguro no ambiente naturalmente, que ele vai ter uma certa autoconfiança um pouco diminuída e ele vai enxergar em você toda essa segurança, assim como ele enxergava na mãe dele quando filhote. Então, o fato do seu gato te ver como uma figura materna, que eu disse aqui, é mais nesse sentido de segurança. Ele te vê como a mãe dele, ele te vê como um protetor. Ele é um gato que está se sentindo um pouco inseguro no ambiente, portanto, ele fica te seguindo o dia todo porque ele sabe que você irá fornecer essa segurança que ele tanto precisa, tá? Número 2, tédio. Então esse aqui ele é o principal problema de um gato seguir você o dia todo, tá? Os outros vão também ter problemas, eu vou falar, o número 3 também vai ser um pouco associado a tédio e tudo mais, mas o tédio, pessoal, por que um gato com tédio ele vai te seguir? Porque você vai ser a principal fonte de estímulo dele. E você não pode buscar isso do seu gato. É tóxico. Imagina o seu gato ficar te seguindo o dia todo porque você é a única fonte de estímulo dele. Sempre gosto de fazer um paralelo com alguma situação humana para você buscar compreender melhor o que seu gato está passando ali naquele momento. Imagina que você fica dentro de um apartamento que não tem nada. Ele só tem uma cama ali, o banheiro e a cozinha com comida. Só isso, não tem uma televisão, não tem um celular, não tem nenhum livro para você ler, não tem nada, nenhum estímulo. Você vai começar a ficar doido, não vai?
Mas, nesse apartamento, durante a noite, né, e um pouquinho da manhã, tem uma pessoa que tá lá. E você não tem um estímulo durante o dia inteiro. Mas quando essa pessoa tá lá, você pode conversar com ela. Se for uma relação amorosa, você pode receber um carinho e tudo mais. Então você tem um prazer perto dessa pessoa. Mas é um prazer um pouco tóxico, porque ela é a única fonte de prazer da sua vida. O resto do dia você fica mal. Você só obtém toda essa atenção, todo esse estímulo só quando essa pessoa está na casa. É o mesmo com o gato. Então, se a sua casa ela não é enriquecida, se você não brinca muito com seu gato, se você não fornece a capacidade dele se autoestimular sozinho no ambiente, saiba que quando você está fora da sua casa, o seu gato sofre. O seu gato ele fica mal psicologicamente, porque o gato, apesar de ser um animal que dorme grande parte do dia, ainda assim ele é um animal extremamente ativo. Ele é um animal que demanda muita estimulação mental. Ele precisa disso. Então você colocar locais altos na sua casa, distribuir arranhadores, brinquedos de solo, quebra-cabeças alimentares, locais altos na janela para o seu gato observar o meio ambiente. Se possível, adotar outro gato e fazer a introdução correta para ele ter um amigo ali para eles brincarem e se estimularem quando você não estiver no ambiente. Mas principalmente para ele ter outro gato. Um gato ele precisa de outro gato para se entender, entende? Para eles conversarem na mesma língua, para eles terem um companheiro da mesma espécie ali. Também dou esse exemplo de você. Você pode morar, por mais que a gente ame os gatos assim, de uma forma totalmente extravagante, os gatos são amores da nossa vida, você morando somente com seu gato até o resto da sua vida preso com ele, sem ter contato nenhum com o humano, para conversar, nenhum parente, nada, só você e seu gato, você vai sentir falta de ter um contato com outro humano da mesma espécie que você, para você conversar na mesma língua. O gato ele também precisa disso com outro gato, então se possível, adotar outro gato vai ser de extrema importância para esse gato que está sofrendo de tédio, tá? Então você precisa trabalhar em cima disso, brincar mais com seu gato enquanto você está em casa, para gastar essa energia dele. Então, por exemplo, você vai trabalhar, você brinca com seu gato antes de sair, ele vai gastar uma energia, ele vai ser menos propenso a ficar com tédio naquele período, naquele intervalo do dia que você está fora, porque você gastou muita energia de caça antes de você sair, então ele pode ficar mais propenso a dormir nesse período que você está trabalhando, depois voltar a ficar ativo quando você chegar em casa, minimizando esse período aí de carência, né, de solidão que ele possa vir estar sentindo, tá? Então trabalhe nisso, seu gato ele vai ficar te seguindo o dia todo em relação ao tédio, porque infelizmente talvez você esteja sendo a única fonte de estimulação para ele. Então ele fica lá toda hora, nossa, não aguentava mais ficar sozinho, preciso ficar do seu lado, você é a única coisa boa da minha vida, você é a única coisa que me fornece algo de bom, porque o restante aqui não tá muito legal. Isso é triste se você parar para pensar, tá? Então trabalhe em cima disso. Thiago, como que eu sei se o meu gato ele tá me seguindo por conta do tédio então? Bom, é você analisar as outras variáveis aí da sua casa. Então, se você faz tudo isso que eu já te disse aqui, talvez não seja por conta do tédio, né? Então, se a sua casa ela já é muito bem enriquecida, você já fornece o máximo de estímulo possível para o seu gato, ele já tem alguns companheiros felinos que se dão bem entre eles, que eles brincam juntos, né? Se o seu gato ele já tem toda essa parte de estímulo, né, muito completa no ambiente dele, talvez ele esteja te seguindo por outro motivo e não pelo tédio, tá bom? Número 3, ansiedade de separação. Então esse tópico que eu disse que ele é muito relacionado com o tédio, né? Porque o tédio ele pode levar a uma ansiedade de separação. A ansiedade de separação aqui, pessoal, ela também pode ser oriunda da separação muito cedo, né? Que eu disse lá dos gatos. Por quê? Porque, como eu disse, o gato ele vai ser separado da mãe dele tão cedo que quando você levar ele para sua casa, ele vai ter um apego a você muito maior do que o normal, tá? Porque ele foi retirado lá daquele local tão confortável e seguro para ele, e agora ele está na sua casa, um ambiente extremamente que oferece estímulos de medo para ele não conhece. Até ele começar a confiar, ele vai começar a associar o sentimento de confiança e segurança à sua presença.
Então, quando você sai de casa, ele vai ficar extremamente ansioso, tanto por conta desse apego, tanto por conta que ele pode se sentir inseguro no período que você não está em casa. Então ele vai ficar muito ansioso ali, doido para você chegar em casa. E quando você chega, ele fica atrás de você o dia todo, tá? Uma outra questão que leva à ansiedade de separação, né, que também está relacionada ao tédio, também vai ser a falta de estímulo. Mas eu coloquei em tópicos separados aqui para eu dar uma diquinha extra aqui de como que você faz para tentar manejar essa ansiedade de separação do seu gato. E como que você sabe que o seu gato ele tem ansiedade de separação? A ansiedade de separação é um pouco diferente do tédio porque ela se manifesta de formas diferentes, né? O gato ele pode ter um tédio durante a sua ausência e ficar te seguindo o dia todo ainda sem manifestar uma ansiedade de separação. Então, um gato que ele tem ansiedade de separação, ele vai ser um gato que vai ter uma tendência maior a destruir a sua casa. Então, pode comer muito mais também, né? Descontar essa ansiedade na comida. Tem um gato que, quando você sai, ele come muito, ele pode acabar ganhando muito peso, ele vai acabar destruindo a sua casa, destruindo ali papel higiênico, derrubando as coisas e tudo mais, tá? E assim, não é para você já assumir que um gato ele tem ansiedade de separação porque ele tá destruindo papel higiênico, tá, pessoal? Porque assim, muitos filhotes, é muito comum, o filhote ele não tem ansiedade de separação, ele só está extremamente energético, ele é um gato que precisa gastar muito mais energia do que um gato normal aí, né? Então é muito comum um gato filhote ele quebrar mais as coisas mesmo, porque ele ainda está descobrindo o mundo também, ele ainda está com uma curiosidade muito mais aguçada, então ele bate mais com a patinha nas coisas, então é natural para um gato filhote destruir as coisas, mas um gato adulto não é normal e pode ser sim um indício de ansiedade de separação. Então, além de todas as dicas que eu te disse aqui sobre a questão do tédio, que também vão se aplicar à ansiedade de separação em relação a enriquecimento ambiental e tudo mais, aqui também vai ser interessante que você faça duas coisas. A primeira, você dessensibilizar o seu gato a certos gatilhos da ansiedade de separação. Então, por exemplo, muitos gatos eles podem começar a ficar ansiosos quando eles percebem que você está saindo de casa. Um gatilho muito comum é o barulho da chave. Então, se você conseguir dessensibilizar esse barulho para o seu gato, vai ser muito interessante, né? Então, você fazer esse barulho de chave perto dele, dar um petisco, começar a fazer associações positivas com a sua saída. Isso é muito interessante. Ele vai perceber que ele ganha coisas boas quando você sai de casa. Então, você dar um petisco, dar um sachêzinho antes de sair, pode ser de extrema importância para ele ficar menos ansioso, tá? Principalmente você associar isso a outras questões. Então, um combinho muito bom que eu gosto de fazer aqui em casa, por exemplo, né? E assim, não é porque o seu gato não tem ansiedade de separação que você vai deixar de fazer isso, tá? Então aqui em casa, né, o que mais sente um pouco a falta, na verdade o Zu e o Pipo, eles sentem um pouco a falta, sim, né? A Kate Lucy, ela é um pouco mais independente, né, e tudo mais, mas quase todos sentem bastante falta, mas não em um nível de ansiedade de separação. Mas ainda assim, a gente faz isso aqui em casa para minimizar essa falta deles, minimizar esse período que eles podem acabar se sentindo um pouco mal durante a nossa ausência. Então, o que a gente faz? A gente sai de casa, antes de sair, né, a gente tem uma sessão de brincadeira por volta de 15 minutinhos com eles, né, mais com o Pipo e com o Jesuíno. A Kate não brinca tanto assim, mas de vez em quando ela brinca também. E depois dessa brincadeira, a gente dá um petisquinho ou sachêzinho para os três e sai. Então a gente gastou a energia deles e a gente alimentou eles. Isso é um combo muito forte que vai fazer provavelmente que eles durmam grande parte do tempo que eu e a Mari não estamos em casa, ajudando muito a minimizar esse problema. Então faça isso aí na sua casa, porque vai ajudar muito caso o seu gato ele tenha ansiedade de separação, tá? Número 4, guardando o seu território. Esse aqui é um comportamento muito interessante, né? Porque também pode indicar um pouco que o seu gato ele está se sentindo inseguro no ambiente, mas também pode ser simplesmente um gato que é mais territorialista ali, tá? Tem uma questão inerente no gato, pessoal, que é a territorialidade, né? Todo gato é territorial, todos, mas alguns gatos podem ser mais territoriais do que outros. Isso é completamente normal. Não são todos os gatos não têm a mesma quantidade de territorialidade ali dentro deles,
tá? Então, por exemplo, um gato que ele é mais territorial do que o outro, ele pode acabar te seguindo por essas questões. Porque imagina o seguinte, o seu gato na natureza, ele tem um raio de território muito grande, né? E ele precisa vigiar esse território, concorda comigo? Ele precisa pegar uma parte do dia dele ali, sair andando pelo território dele, ver se não tem nenhum invasor, nenhum outro gato que está querendo pegar aquele território. Ele precisa vigiar e cuidar daquele local, porque ele pode ter fêmeas que ele quer proteger para cruzar no momento certo, né? Enfim, ele quer proteger os recursos que tem naquele local. Às vezes é um local que tem muito rato, né? Muita comida abundante ali, tem uma água boa, né? Enfim, ele tem que cuidar daquele território para ele não perder ele. Então ele fica andando ali, espalhando feromônios durante essa movimentação deles, esfregando nos locais, né, marcando território com urina, com xixi. Então isso faz parte de um dia normal de um gato selvagem. Na sua casa, o seu gato ele ainda tem esse instinto territorial dele, beleza? É um pouco perdido com a castração, mas ainda assim não some. Se um gato ele é extremamente territorial, ele ainda vai ser territorial depois de castrado. Ele pode não mais marcar território com urina, né, e tudo mais na parede, mas ele ainda assim vai ter um instinto territorialista muito maior. Então quando você chega em casa, esse gato ele pode começar a te seguir. Por quê? Porque ele vê você como... Fala assim, opa, essa pessoa está andando aqui pela casa, ela está distribuindo cheiros pela casa, eu preciso proteger o meu território. Não no sentido de que seu gato ele te vê como uma pessoa ruim, ou ele não tem um carinho por você muito grande a ponto de ficar relaxado ali e não ligar para a sua movimentação. Não é nesse sentido. Seu gato ele te ama, ele tem um vínculo forte com você muito provavelmente, mas é apenas um instinto dele. Ele quer marcar o território dele ali. Por mais que ele te ame, ele tem o sentimento de que a casa é dele, ele é dono dali. Ele se vê como dono daquele território. Ele precisa ter esse sentimento para ele se sentir bem e seguro no ambiente. Então ele ainda assim, por mais que ele te ame muito, e ele sim sente segurança em você, ele sabe que você não oferece perigo, mas ele não quer que o cheiro dele desapareça do ambiente quando você anda pelos locais. Então ele anda atrás de você, esfregando nos locais, esfregando na sua perna, esfregando em diversos locais ali, simplesmente se movimentando, liberando seus feromônios para reforçar aquele território na cabecinha dele, tá? Então esse pode ser um dos motivos aí também. Número 5, rotina. Então, como que eu disse aqui atrás, né, sobre o gato ele andar pelo território dele para marcar esse território, para vigiar, para proteger, faz parte da rotina de vida de um gato. Então imagina se você é um gato que vive na rua, aí você acorda assim, né, 9 horas da manhã, só um exemplo, tá, pessoal? Porque não é tão assim específico, mas você acorda 9 horas da manhã, aí você fala, vou passear aqui no meu território para ver o que está acontecendo, proteger se necessário, marcar mais território, enfim, né? Aí depois você, tô com fome, aí você caça, depois, vou dormir um pouquinho porque tá muito durante o dia aqui, pode acontecer algo que ofereça perigo para minha vida, então vou procurar um buraquinho aqui, né, um local mais reservado, vou dormir, quando começar a anoitecer eu saio e caço de novo. Aí ele sai, quando anoitece, caça, enfim, essa é uma vida normal de um gato, né? Essa é a rotina de um gato. Os gatos são animais que possuem uma rotina muito forte, até na natureza. Então você reproduzir isso na sua casa é de extrema importância. E o seu gato te seguir o dia todo pode ser pelo simples motivo que isso ficou enraizado na cabecinha dele como uma rotina para ele. Então, se desde filhote o seu gato ele começou a te seguir, e pode ter associações de causas aqui, então seu gato ele te enxerga como uma figura materna, ou durante um período de vida desse gato ele não teve muitos estímulos, levando ele a ter um apego muito grande por você. Mas quando ele começou a crescer e quando você começou a adquirir mais conhecimento sobre o gato, você melhorou o ambiente, forneceu estímulo, agora o ambiente dele está perfeito. Mas ele ainda assim tem esse apego muito grande com você, porque durante essa parte da vida dele que ele não tinha tanto estímulo, ele começou a te seguir tanto e isso ficou enraizado como rotina na cabecinha dele. Então hoje em dia ele pode estar te seguindo apenas pela questão da rotina, sem necessariamente significar algo de ruim para ele. Então é o que eu te disse lá atrás.
Como que você sabe se o seu gato ele tá te seguindo com um sentimento um pouco que talvez esteja algo de errado por trás ali desse comportamento, ou se é algo normal e você não precisa se preocupar? Observando as variáveis. Se você faz tudo certo aí na sua casa, né, em relação ao ambiente do seu gato, ao manejo, enfim, você assiste meus vídeos aqui, tudo que eu falo você aplica, o ambiente do seu gato é basicamente beira a perfeição, porque nada é perfeito, mas ele beira a perfeição, o manejo que você tem com ele beira a perfeição, muito provavelmente ele está te seguindo por outras razões que não seja algo maléfico ou ruim. Tá? Ele pode estar te seguindo por uma questão de rotina, ele pode estar te seguindo porque simplesmente ele quer. Né? Um vídeo atrás eu falei que muitas vezes a gente precisa também começar a assumir que talvez um gato esteja fazendo algum comportamento simplesmente porque ele quer, sem ter muito significado por trás daquilo. Talvez o seu gato te segue só porque ele quer te seguir e ponto, tá? Mas na grande maioria das vezes vai ser uma das razões que eu estou te falando aqui, tá? Número 6, instinto. Então aqui eu tô falando mais do instinto de caça, tá? Um instinto um pouco mais agressivo. Então é mais aquele gato que ele te segue, né? Pulando na sua perna, pulando na sua canela, mordendo sua canela, arranhando a sua perna. Então isso aqui não é normal, pessoal. O gato, ele tem um instinto de caça, ele tem uma energia agressiva que ele precisa colocar para fora, mas ele não precisa colocar em você. Ele não precisa gastar a energia de caça em você. Se ele está gastando a energia de caça em você, indica que o estímulo de caça dele, na vida dele, no ambiente dele, está extremamente ruim. Se um gato ele tem brincadeiras constantes na vida dele, brinquedos de solo para ele se autoestimular, um amiguinho para ele brincar, um ambiente enriquecido onde ele pode subir na janela e ver bichinhos ali voando, ver a rua. Toda essa energia, essa alta energia que ele naturalmente tem, durante o dia, ela vai se esvaziando. Aí você tá fora de casa, aí ele brinca sozinho ali, ele vai na janela ver os bichinhos, ele corre, sai pulando nos locais altos, se sente bem, com autoestima lá em cima, dono do território. Aí ele vai gastando essa energia. Aí quando você chega em casa, pra que ele vai pular na sua canela, morder sua canela, sendo que ele já gastou essa energia predatória dele nos brinquedos ou nos locais altos? Não tem porquê, né? Então esse é um padrão de um gato mais saudável em relação a essa questão de instinto predatório. Agora, se o seu gato ele pula na sua canela constantemente te mordendo, é um indicativo de ele não tá tendo esse estímulo de caça, ele não tá conseguindo colocar para fora. Então ele tá acumulando tanto essa energia que tá transbordando nele. Aí ele vê a simples movimentação da sua canela, ele vai lá e pula achando que é enfim, a sua canela estimula ele na questão da caça. Então, se o seu gato ele tá te seguindo mais nesse sentido de que fica pulando na sua perna e tudo mais, saiba que é por esse motivo. Então você precisa implementar uma rotina de brincadeira melhor, investir em brinquedos de solo e enriquecimento ambiental para que seu gato pare de ter esse comportamento que não é legal para a cabecinha dele, tá? E número 7, implorando. Ele tá te seguindo porque ele tá querendo algo de você. E nem sempre isso aqui é ruim, tá, pessoal? Tá? Nem sempre o seu gato te pedir algo é ruim. Então, se o seu gato ele pode estar te seguindo porque a tigela de comida dele está vazia e ele está querendo comer. Ou ele está querendo brincar mais, às vezes você já tem uma rotina de brincadeira muito bem estabelecida com ele, mas ele quer brincar mais naquele momento, ele vai lá e te procura para brincar, ou ele te procura para ser escovado. Aqui em casa, por exemplo, a Cat Lucy faz muito isso. Às vezes a gente sabe geralmente olhando os potes, né? Se o momento que a gente colocou a comidinha dela ali, né, ela não comeu tudo, aí passa um tempo e tal, às vezes ela começa a seguir a gente miar, né? Um miadinho super fofo, esfregar a nossa perninha e fala, talvez a Cat Lucy tá querendo comer. Aí se tiver sobrado um pouquinho de ração ainda no potinho dela, a gente sabe que não é comida. Aí o que ela tá pedindo? Tem pouco tempo, né, que ela começou assim, mas ela tá pedindo muita escovação ultimamente, né? Então ela começa a seguir a gente, miar, aí se a raçãozinha dela tem um pouquinho lá ainda, a gente sabe que não é comida, porque senão estaria totalmente vazio, né? Aí a gente sobe na cama assim, bate com
com a mãozinha assim, ela pula na cama e a gente escova ela. Eu acho que é por conta do calor, né, a escovação nesse momento que a gente tá passando agora pode ajudar muito o gato a ficar um pouco mais fresco, né? Então ela quer ser mais escovada nesse momento. Mas só para te mostrar que o seu gato ele pode também te seguir nesse sentido, pedindo algo. Ele quer um carinho, ele quer atenção, ele quer uma conversa, ele quer uma brincadeira, ele quer um alimento. Não necessariamente ele te pedir essas coisas vai indicar algo negativo. É só ele uma forma dele de, opa, tô querendo isso agora, tá? Então geralmente não vai ser algo tão maléfico assim. Só se você perceber que você está falhando nos estímulos, no aquecimento, você não está brincando com o seu gato e ele precisa te implorar para ele ter isso. Uma coisa é um gato te pedir algo que ele já tem e ele quer naquele momento um pouco mais. Outra coisa é um gato te implorar por algo que ele não tem. Aí sim está errado, tá? Então assim, pessoal, não é que o seu gato ele te seguiu o dia todo, é algo assim, nossa, então meu gato ele me segue o dia todo, preciso me preocupar urgentemente, porque meu gato ele está se sentindo mal, ele vai ficar depressivo, ele está muito doente da cabeça. Não, pessoal, óbvio que não. Mas é uma situação que precisa ser trabalhada. Se o seu gato ele te segue o dia todo, você não precisa buscar fazer, então meu gato, eu tenho que trabalhar para o meu gato não me seguir mais. Também não. Não é nesses extremos que a gente tem que trabalhar. Uma coisa é seu gato seguir determinadas partes do dia ali, porque ele quer ficar perto de você, ele quer a sua atenção, ele quer o seu carinho, ele quer o sentimento de segurança que você fornece para ele, que muitas das vezes talvez não tenha nada de errado nisso, porque o ambiente ele já está muito bom, mas ele quer um pouquinho mais desse sentimento ficando ao seu lado, ou ele simplesmente gosta da sua companhia. Não tem nada de errado nisso. Agora, 24 horas ficar ao seu lado, se você sai, ele fica maluco. Não é saudável isso, entende? Então, você precisa avaliar essas várias variáveis que eu te disse nesse vídeo aqui. Não analisar nada isolado, não olhar e falar, então se meu gato ele me segue o dia todo, tem algo de errado. Então, não. Se seu gato te segue o dia todo, aí você vira e fala assim, então, desses motivos aqui, por que talvez ele esteja me seguindo o dia todo? Eu adotei ele muito cedo. Minha casa, ela é enriquecida, eu brinco com meu gato constantemente, os recursos e manejo do meu ambiente estão dispostos em quantidades e locais corretos, tem arranhadores, caixas de areia no número correto, nos locais corretos. Meu gato ele tá com tudo ali ok, tudo do jeito que deveria ser, e ele me segue o dia todo, não tem nada de errado. Ele está te seguindo, talvez ele seja um pouco mais carente, ele quer mais atenção, ele quer mais carinho, ele quer ser escovado, ele quer mais brincadeiras, ele quer um petisquinho. Não tem nada de errado nisso, tá tudo ok. Então se o seu gato ele te segue dentro desse padrão de que tudo na vida dele está muito bem estabelecida, ok, não tem problema. Agora, meu gato me segue, mas meu ambiente não tem nada. Não tem um local alto, ele não tem como ir na janela ver a rua, eu não brinco com ele, eu não tô tendo tempo para dar atenção para ele, eu chego em casa, não consigo fazer um carinho, não consigo brincar, não consigo escovar ele, tô deixando ele um pouco de lado. Ele, você para e olha para sua casa e fala assim, se eu fosse um gato eu não ia gostar muito de viver aqui. Aí isso sim, associado ao seu gato te seguir o tempo todo, pode indicar um problema. Aí você precisa trabalhar em cima de tudo isso que você observou no seu ambiente que está errado, para que ele comece a parar um pouco, pelo menos um pouco, com esse comportamento, para ele ter uma saúde mental mais saudável, né? Então assim, meu ambiente eu comecei a enriquecer, mas às vezes você está falhando em outras coisas pontuais. Então a caixa de areia, você tem 2 gatos, aí às vezes você está só com uma caixa ainda. Isso está fazendo com que seu gato ele se sinta inseguro no ambiente ainda. Ou às vezes você está botando todas essas 3 caixas, uma do lado da outra, no mesmo cômodo. Seu gato ele ainda vai se sentir inseguro. Por quê? Porque se tivesse as caixas espalhadas pela casa, ele conseguir usar essas caixas, marcando o território nela, fornecendo esse sentimento de segurança. Arranhadores espalhados pela casa também fornecem essa segurança nesse mesmo sentido. Diversas tigelas de comida espalhadas pela casa, principalmente em casas multicat, para não ter disputa por território e recursos. Então são pequenas nuances e detalhes que precisam ser percebidos e trabalhados para que o seu gato ele tenha uma saúde mental um pouco melhor
e não sofra todas as questões maléficas que eu disse aqui nesse vídeo, para que ele fique bem, para que ele não dependa 100% de você para estar bem mentalmente, tá? Você precisa buscar essa independência do seu gato, porque você não quer estar fora de casa imaginando que seu gato está sofrendo enquanto você não está lá, tá? Você não quer ter essa relação tóxica com ele, porque você não gostaria de ter essa relação tóxica na sua vida, então você precisa se colocar no lugar do seu gato, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito em meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.